Nós tínhamos no Brasil, acabei de dizer para a imprensa, na minha interpretação, uma massa conservadora, tradicional, de pessoas, sempre foi a massa, foi conservadora no Brasil, com opiniões conservadoras. Se eu submetesse a plebiscito coisas como pena de morte, a chance de sair uma vitória estrondosa à pena de morte seria grande. E sempre tivemos uma esquerda muito barulhenta, intelectualmente e nas praças. O que surgiu pós-ditadura militar foi uma ditadura também, trouxe à tona uma direita também muito barulhenta. Hoje nós temos uma esquerda e uma direita muito barulhentas e uma massa indiferente a tudo isso. Sob o nome Escola Sem Partido, um grupo de conservadores, alguns ligados a partidos conservadores, como o DEM, outros ligados a instituições conservadoras, como a Opus Dei. E ser conservador não é um defeito moral, é simplesmente uma opção política. Chamaram a este conjunto de propostas, são várias, não apenas uma só, uma corre na Câmara dos Deputados, outras correm em municípios e já foram aprovadas, de Escola Sem Partido. Interpretando que nós, professores, seríamos todos agentes do comunismo marxista, interpretando que nosso objetivo era doutrinar os alunos, que me causa grande espanto, porque meus alunos poderiam, em hipótese, eu tenho colegas que são marxistas, poderiam ter anos e anos aulas de marxismo. Todos os alunos que eu conheço encerram um curso querendo o iPhone 6 e não ler o manifesto do Partido Comunista. Eu nunca encontrei um aluno que ao final do agora eu vejo que eu lutarei nos sindicatos, agora eu vejo que eu serei um agente social de transformação. Não, eles querem caçar Pokémon, que não é uma atividade marxista central. A crença de que eu posso transformar o aluno pela doutrinação, em geral o professor catequista provoca a reação dos alunos. O aluno passa a resistir àquela ideia. Ou seja, a escola sem partido deveria ser chamada de escola do meu partido, porque com razão eles identificam na área especial de humanas uma postura crítica que prejudica a sua visão. Mas aí o projeto tem um objetivo bom. Ele diz, por exemplo, que a sala de aula deve ser plural. Bem, antes deles dizerem isso, a LDB já dizia. E antes deles e a LDB dizerem, a Constituição diz no seu artigo 206, 206, que a sala de aula se orienta pelo princípio plural. Logo, por que eu tenho que ter uma lei que diga que duas leis maiores, Constituição e LDB, já dizem? Porque o problema vem nos artigos seguintes da proposta. Se os pais acharem que o que o professor ensina conflita com o que é ensinado em casa, podem contestar juridicamente o professor. Exemplo, se eu sou biólogo e ensino Charles Darwin, e o pai é criacionista, o que não é um defeito de caráter, é só uma opção religiosa. Alguém que defende o criacionismo tem direito a defender o criacionismo e deveria recusar as questões científicas, como antibiótico, vacina, automóveis, tudo aquilo que a peste da ciência impôs ao mundo nas suas falsidades. Deveriam ser criacionistas e fazer orações à lua quando houvesse uma infecção. Bem, rejeitar apenas uma parte da ciência eu acho quase que cínico. Pensar que a ciência não é absoluta é interessante. Rejeitar uma parte dela. O movimento, então, passou a fazer parte de uma onda conservadora que se multiplica ligado, ora, a igrejas, ora, a partidos. E esse movimento quer introduzir uma novidade que é ilegal e inconstitucional, que é a censura prévia. Este movimento cresce na internet e se aproveita de maus livros didáticos que existem, ou de maus profissionais fazendo uma atividade ruim, filmam essa atividade e mostram como exemplo. Eles apostam num poder quase infinito do professor de produzir cabeças. Ora, se nós, professores, especialmente de humanas, somos todos marxistas, o Brasil é a prova máxima do fracasso do nosso esforço. O Brasil não apenas não é majoritariamente socialista, como é majoritariamente conservador, preconceituoso, homofóbico, racista e misógino. Se eu reconheço que todos nós somos marxistas, nós temos sido de um fracasso brutal, porque não resultou na conversão de um país. E você pode dar aula anos para uma aula. Há colegas marxistas? Sim. Há colegas marxistas. E há colegas conservadores.
Há colegas de todas as colorações políticas. Geralmente, a área de humanas tem um compromisso com a crítica, fruto de uma série de fatores. Não sempre. Geralmente. Numa escola que eu trabalhei 10 anos em São Paulo, o professor ativista de esquerda era de matemática. E a área de humanas era mais conservadora. Essa ideia de que todos devem ser significa que eu quero que as pessoas aprendam o que eu quero. Ora, os Estados Unidos, onde esse movimento é mais antigo, está crescendo a educação em casa. Os pais conseguiram legalmente o direito de diplomas educando em casa. Não vejo problema em um pai que siga uma linha criacionista, ou que queira demonstrar que a diferença de classe não só é justa, equilibrada e democrática, como é desejada por Deus e referendada pela história, que dê aula ao seu próprio filho ou inscreva numa escola onde é esse princípio. A grande questão é querer impor isso a todos. E isto vai crescer. Temos um problema crescente: família e escola. A família raramente está presente no processo de ensino-aprendizado, mas quer estar mais presente no processo de censura, o que é ruim. Eu quero a família mais presente no processo de ensino-aprendizado, especialmente na escola pública. Porque na escola privada a família comparece como cliente e não como colaboradora da educação. Eu estou pagando, eu quero isso. Escola e família precisam dialogar mais. E nós temos que aceitar que haja essa divergência. E um professor jamais pode ser catequista. Nós vamos estudar Charles Darwin, que lançou A Origem das Espécies, 1859, uma teoria que domina entre os biólogos hoje. Existe também a tradicional teoria criacionista. Existem outros neolamarquianos e outros adeptos de outras teorias, sempre em todos os campos, sem precisar introduzir a lei. Como eu disse num debate em São Paulo, também com professores sindicalizados, o problema maior da escola pública em São Paulo é a falta de papel higiênico e o roubo da merenda na orientação do criacionismo. Primeiro resolve o papel higiênico, depois parem de roubar a merenda da escola escolar, da rede escolar de São Paulo. Depois nós vamos discutir Darwin, quer dizer, primeiro o que é essencial. Segunda questão, liberdade de expressão. Ela vale para o aluno, ela vale para o professor. Ela é amparada na Constituição, ela é garantida pelo já citado artigo 206 da Constituição, de 5 de outubro de 88. Finalmente, a função do professor. Há um livro chamado Professor Não é Educador. Recomendo a leitura. Se vocês lerem com atenção, provavelmente ficarão irritados até o final do livro. Nessa obra, o autor defende que a função do professor é transmitir conteúdos e não atitudes. Ora, fica a dúvida no como transmitir conteúdos sem atitudes. Há um texto recente no jornal de um rapaz que é economista, que disse que a maioria dos professores diz que sua função é preparar um cidadão e não transmitir conteúdos. E ele fica horrorizado. Eu acho isso fabuloso. Mais importante do que ensinar meu aluno o que é a Revolução Francesa é fazê-lo refletir sobre o conceito de revolução, junto com o aprendizado da Revolução Francesa. Eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário, eu vejo uma meta a ser atingida. Agora, este é um embate que vai crescer numa sociedade polarizada. Não se esqueçam que o segundo turno da nossa eleição presidencial recente dividiu o Brasil ao meio. A vitória de Dilma sobre Aécio foi por uma diferença pequena. O problema brasileiro? A vitória do atual presidente do Peru sobre a concorrente Fujimori foi 51-49. A saída da Inglaterra do Reino Unido da União Europeia foi 50, alguma coisa contra 49, alguma coisa. Em todo o mundo nós estamos num período de polarização. Essa polarização vai crescer. Me dá uma certa irritação como profissional da área, que se alguém dá opinião sobre medicina é preso por charlatanismo. Isso é um crime. Os médicos consideram que alguém querer passar por médico e dar conselhos de médico é charlatanismo, é crime punido de detenção. Mas em educação todo mundo pode dar opinião. Todo mundo dá à vontade opinião. Especialmente se nunca deu aula e não tem a menor noção disso.
Acho bom porque educação envolve também uma preocupação da família. Porém, de novo, está na hora de ouvir mais aos professores e menos a procuradoras que propõem essa ideia. Há pouca chance jurídica deste processo de escola sem partido ir para frente. A Procuradoria-Geral da União já entrou com recurso de inconstitucionalidade sobre o processo que será julgado e provavelmente derrotado. Porém, não se engane, volta. Vai voltar de muitas formas. Então cabe aqui um debate fundamental entre nós sobre isso. A LDB tem que ser conhecida por todos os professores. A Constituição, especialmente no que diz respeito aos objetivos da escola, artigo 206, e os artigos das cláusulas pétreas sobre direitos individuais do cidadão, e as leis sobre educação, as leis que regem o nosso sistema educativo. Tudo isso é fundamental para a gente, inclusive, ter mais preparo para responder. Responder com calma. Eu fico muito irritado com esse tema e acho que também me arrependi do que eu disse no Roda Viva, porque eu estava tão irritado que eu acabei só adjetivando. É o momento de explicar o que está ocorrendo. Não temos que nos controlar. A vontade de adjetivar é muito forte. É muito forte. A vontade de atacar é muito forte. Eu notei ao observar minha resposta sobre isso. Até então eu era um verdadeiro filósofo socrático. Chegou o tema Escola Sem Partido, eu virei um líder de torcida organizado. Irritadíssimo, mas pelo amor de Deus, tirem as mãos da sala de aula. Se querem se preocupar com a escola, paguem melhor os professores. Se querem se preocupar com a escola, façam materialmente a escola melhor. Comecem a fazer dos alunos melhores e não preocupados se eu defendo o A ou B. Mas é preciso conhecer isso para poder estabelecer tudo isso.